Essa mesa tem por título Sociologia e Interfaces, Memória e Interfaces da Sociologia. E não por acaso a gente convidou essas três maravilhosas mulheres, as três sociólogas, mas que fizeram ao longo de suas trajetórias profissionais interfaces com outras áreas do conhecimento, seja a literatura, seja a psicologia, a psicanálise, a clínica, seja os estudos urbanos, enfim. Então, mostrando também, e isso tem marcado, né, a nossa vida nesses últimos 2 dias, mostrando a sociologia e suas co-irmãs e outros campos de conhecimento pelos quais a gente tem transitado. Eu vou apresentar as professoras na ordem que a gente pensou essa apresentação. Então, ao meu lado esquerdo está a professora Maria Angélica Madeira. A professora tem doutorado em Ciências dos Textos e Documentos da Literatura Comparada na Universidade Paris 7, em 1979. É professora, e foi professora, e é ainda, né, do Instituto Rio Branco, professora colaboradora e pesquisadora da Universidade de Brasília, atuando por muitos e muitos anos neste departamento, nosso querido SOL. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase na sociologia da cultura, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura e cultura brasileira, arte contemporânea, cidade e cultura urbana. Na nossa ponta tem a nossa querida Irlis Barreira, da Federal do Ceará, professora titular de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. É pesquisadora 1C do CNPq e líder do grupo de pesquisa Lideranças, Representações e Práticas Políticas, do diretório do CNPq. Tem doutorado pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, em Paris, e no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É professora titular, como eu disse, da UFC. Ao meu ladinho, a professora Cristiane Girard, professora aposentada deste Departamento de Sociologia, doutora em Sociologia por esta universidade, em 1993, professora aposentada aqui do SOL. Suas linhas de pesquisa incluem Sociologia do Trabalho, com ênfase em temas como economia solidária, setor informal, trabalho e gênero, sociologia clínica, cultura e cidadania, com pesquisas tanto nacionais quanto internacionais. É vice-líder do grupo de pesquisa Sociologia do Trabalho do CNPq e pesquisadora associada do laboratório, deixa eu abrir aqui, está difícil, do Laboratório Internacional de Sociologia Clínica Paris 7. Bom, feitas as apresentações, eu passo a palavra à professora Maria Angélica para a sua exposição. Obrigada, Aide, pela apresentação. Boa tarde ao público todo. Eu gostaria de começar, claro, agradecendo, mais perto, agradecendo a oportunidade de participar desse evento tão significativo, que comemora e celebra 50 anos de uma instituição, né? O PPG-SOL, o Programa de Pós-Graduação, foi uma construção coletiva, como a gente está tendo a oportunidade de constatar aqui, né? Já é a terceira geração, digamos assim, que construiu, né, esse percurso. E eu tenho a honra mesmo, acho que é honra nesse caso, de ter participado de um pedacinho dessa história, de ter convivido com colegas tão competentes e tão sérios, né, que me confirmaram muito também de como eu penso a prática acadêmica. Sem falar, né, no que a primeira mesa comentou muito, a mesa do final da manhã, que aqui assim eu criei laços afetivos muito profundos, né, amigos, amigas, né, que até hoje a gente se cultiva. Então, isso é uma coisa muito importante, né, são laços que não vão se desfazer. Deixa eu ver a hora para 15 minutos, né?
o exercício de recuperar a memória desses 20 anos que eu passei aqui nesse departamento foi muito importante para mim, porque eu pude avaliar minha participação como professora, como coordenadora da pós-graduação, como orientadora de teses, e também muito da minha participação na instituição UNB em outros espaços, né? Eu fui diretora da Casa da Cultura da América Latina. Isso foi uma coisa muito importante, porque eu trouxe muito a cidade para dentro da universidade, e a universidade levando a universidade para a cidade. Eu me lembro, na época, a gente criou uma série, né, de palestras chamada CAL no Campus, a Casa da América Latina no Campus, e a gente trazia professores importantes, ilustres, que lotavam os auditórios, né? Roberto Machado, Karl Schollhammer, outros professores especialistas em América Latina. Então, foi um momento muito rico. A gente organizava acervos, pesquisa em acervo da casa, né? Tem um acervo muito importante do assistente do Darcy Ribeiro, né, que era o Eduardo Galvão. A gente teve a honra de trabalhar nesse acervo também. Então, é muita coisa interessante. Cinema, no programa CAL do Campus, a gente passava festivais de cinema mexicano, cubano, tudo ligado à América Latina, porque era o foco, né? Então, isso foi um momento muito rico. Outra atividade também que enriqueceu muito a minha carreira foi ser coordenadora da revista Sociedade e Estado, porque isso me levou a conhecer vários campos da sociologia com os quais eu não tinha muita familiaridade. E eu sou meio obsessiva, eu lia absolutamente tudo antes de publicar. Então, foi um período realmente muito rico. Eu digo isso porque eu me sinto um pouco a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade ambulante. Como é que essa professora de letras, né, que vem da área de letras, veio parar na sociologia, nas ciências sociais? Né, isso tudo são os acasos da vida. Né? Eu entrei na Universidade do Departamento de Comunicação, e a primeira tese que eu orientei no mestrado em comunicação, me lembro muito bem, foi sobre comunidades eclesiais de base. E quem estava na mesa, na banca, era a Vilma Figueiredo. Eu manifestei um pouco de insatisfação de estar na comunicação, tinha acabado de chegar e tal, e a Vilma falou, vem para a sociologia, porque o Fernando Correia Dias tinha acabado de se aposentar e a sociologia da cultura estava um pouco no vácuo. Né? Então, foi a partir de um convite da Vilma que eu me transferi da comunicação para a sociologia sem arrependimento nenhum. Que mais? Eu queria também aproveitar para agradecer a receptividade que eu tive na sociologia, porque como é que uma não socióloga vem parar aqui, né? Então, eu acho que sempre teve muita abertura a sociologia para interdisciplinaridade, para outros campos, né? Os colegas sempre não só respeitaram a minha formação, tiveram paciência para complementar a minha formação em sociologia, porque eu vinha de uma formação acadêmica bastante interdisciplinar, Paris 7, né, para ter uma ideia, o que a gente chama aqui de defesa de projeto, antes do doutorado, 2 anos antes, a gente tinha que representar um dos capítulos da tese, mas também tinha uma prova escrita em que entravam, né, Freud, Marx, Foucault, Benveniste, Saussure, era assim, uma miscelânea, a gente não sabia direito por onde ir, mas isso tudo me ajudou muito, porque, né, tudo isso começou a compor um pouco a minha formação e a minha firmeza na interdisciplinaridade, defesa da interdisciplinaridade. Vou falar mais rápido. Eu também atuei fora da universidade um pouco na área de artes, né? Escrevi muito para portfólio de artista, para
trabalhei como curadora de algumas exposições, por isso que você citou também essa coisa de arte contemporânea. Então, eu vinha dessa formação bastante interdisciplinar, né? Estava muito na moda nos anos 70, a interdisciplinaridade era assim, a coisa que mais se falava, né, em Paris. E acho que foi um momento em que as ciências da linguagem começaram a funcionar um pouco como âncora para todas as ciências humanas, principalmente na área de antropologia, né, com Lévi-Strauss, né, que começou a trabalhar, levar Saussure para ciências sociais. Então, tinha muito essa pegada das ciências da linguagem, né, ser um pouco a alavanca de todas as outras ciências sociais. Foi um momento muito rico em que surgiu a chamada semiótica ou translinguística, quer dizer, que era ver a sociedade, ver os textos, ver os documentos, ver os arquivos, tudo como fenômeno de linguagem, né? Então, eu acho até que fiz uma associação com Goffman, né, que não tem nada a ver com Foucault, do ponto de vista de origem epistemológica, nem nada, né? Goffman está mais ligado ao positivismo lógico, à fenomenologia, etc., né, como base epistemológica, e Foucault está mais na linha do estruturalismo, que depois, né, foi se transformando no pós-estruturalismo e que deu origem aos chamados estudos culturais, depois na Universidade Americana. Tanto que as principais leituras dos professores que aderiram a esses estudos culturais, estudos de gênero, de cinema, de audiovisual, de não sei o quê, os autores eram os autores que estavam escrevendo nos anos 70 em Paris. Eu fiquei impressionada ao saber disso quando eu fui fazer o pós-doutorado, já nos anos 90, em Colômbia. Então, eles liam quem? Liam Barthes, misturavam, né? Barthes, Bourdieu, Deleuze, Derrida, eram o queridinho das universidades americanas. Então, essa coisa dos estudos culturais, na verdade, eles tiveram origem, tiveram um início nessa fase, né, dos anos 70, em Paris, né, com Júlia Kristeva, Soler. Júlia Kristeva também era muito lida, e ela era diretora do departamento, esse que você citou aí, Ciência dos Textos e Documentos. Bom, só essas referências bastariam para mostrar o quanto eu sou fruto disso que se chamou interdisciplinaridade, né? Assim, já falei como eu fui parar aqui no Departamento de Sociologia. Quando eu estudei, acho que a professora Vilma ficou impressionada, foi com isso, quando eu trabalhei nessa primeira tese que a gente orienta, a gente quase que faz a tese junto com o aluno, né, que você fica tão preocupado de dar tudo certo. Então, eu já fiz dentro da minha pegada teórica, teórico-metodológica, que eram os discursos montados em torno das comunidades eclesiais de base. Então, quer dizer, eu botei todo o protocolo operatório de leitura de texto, de leitura de discursos, né, que era o que eu tinha estudado mais. Ficou muito boa essa tese, tanto que foi publicada depois e tal. Então, eu estudava, né, os argumentos teóricos, as imagens, os rituais que eles criavam, tudo isso sob, né, a ideia de que eram linguagens, né, eram discursos que estavam sendo produzidos. Então, quando eu entrei na sociologia, eu tinha algumas noções, sabia, claro, algumas coisas por causa dessa formação de Jussier, mas eu digo que eu aprendi sociologia mesmo na prática. E a minha estratégia foi aquela, né, que Riobaldo, né, do Grande Sertão Veredas, aconselha, assim, mestre é aquele que de vez em quando aprende, né? Então, eu comecei a dar cursos em conjunto, era muito comum na época, né, e eu aprendi demais, dei curso com a Vilma Figueiredo, com a Bárbara Freitag,
com o professor Carlos Benedito, um curso muito bonito que nós demos sobre Sociologia dos Intelectuais, e com outro, com Marisa Veloso, que merece até um registro especial, porque a Marisa, como que ela me despertou para o que eu podia fazer em sociologia, porque eu trazia todo um repertório de estudo de literatura, de linguagem, etc., mas muitas vezes eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Então, a Marisa, com essa perspectiva da sociologia da cultura, do pensamento social brasileiro, de sociologia brasileira, ela disse, não, você já conhece essas coisas todas, já conhece Gilberto Freire, já conhece Sérgio Buarque, Caio Prado, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, vamos fazer um curso, não sei o quê. E foi maravilhoso, foi um sucesso. Então, a Marisa ela tem um papel muito importante, até porque também nós participamos, não são, largamos já o Instituto Rio Branco, já faz um ano. Durante 30 anos, demos essa disciplina chamada Leituras Brasileiras, que foi a gente que construiu a disciplina, que era esse trânsito entre literatura e pensamento social brasileiro. Então, o curso era muito prestigiado pelos estudantes de muito alto nível, e foi muito interessante. E eram autores que eu já estudava, em Paris, porque eu também tenho isso na minha carreira, eu fui professora entre 74 e 79 em Nanterre, numa disciplina que se chamava justamente Civilisation Brésilienne, e se estudavam esses autores. Eu não sabia que eu estava estudando pensamento social, porque era um curso de Civilisation Brésilienne. Enfim, então foi muito bom, porque a Marisa me deu uma âncora, me deu um caminho para o que eu podia fazer com o meu repertório de leituras, de conhecimento, etc. Bom, resumindo a ópera, desde que eu cheguei ao Sol, eu botei umas anotações aqui para não me perder, eu me empenhei em unir ciências da linguagem e sociologia. Senti-me sempre uma mediadora entre essas duas áreas. Tentei convencer os sociólogos o quanto o universo das representações dos signos é importante para as ciências sociais. Saber ler signos, trazer uma metodologia, um protocolo operatório capaz de iluminar o objeto eleito de pesquisa, era o meu objetivo. Em qualquer que seja o tema, os estudantes, mestrandos, doutorandos, pesquisadores, professores, vão ter que trabalhar sobre discursos. Não há como escapar. A gente viu hoje na mesa que antecedeu essa aqui, essa importância do trabalho com arquivos, seja entrevistas, trabalho de história oral, trabalho de pesquisa bibliográfica, você vai estar lidando com discursos o tempo todo. É impressionante. A familiaridade com essas questões de arte, cultura e literatura, que me permitiram também atuar nessas diferentes frentes de pesquisa. Todos os trabalhos que eu fiz aqui, quando você olha aparentemente, você olha superficialmente, à primeira vista, e às vezes, eu tinha essa angústia também, pareciam meus temas completamente disparatados, sem foco. Mas depois eu vi que tinha uma profunda unidade entre todos eles, porque todos utilizavam protocolos, métodos de leitura de texto que eu trazia da teoria literária e que serviam para analisar outros tipos de discurso. Então, os meus objetos empíricos variaram muito. Eu estudei a questão do surgimento do rock em Brasília, os discursos que antecederam a criação da capital, desde José Bonifácio até os discursos oficiais, etc. Depois eu estudei as letras de rock como uma espécie de contraponto, eu chamava de signos oficiais e signos rebeldes, porque a primeira geração, isso interessou demais os jovens, então eu fiz assim uma espécie de interface com a sociologia da juventude, da música, etc. Foi muito bom. Tive grupos ligados a essa coisa
da vida, da juventude, das formas de diversão da juventude aqui em Brasília. O professor Brasilmar publicou um artigo meu sobre isso. Isso foi muito interessante. Depois eu tenho um outro trabalho que talvez seja o que eu acho que onde tem assim, mais descobertas, entre aspas, né, que foi uma invenção minha, que eu quis fazer uma espécie de aventura em sociologia histórica, e trabalhei com textos do século XVI. Foi o maior desafio que eu encontrei, era como fazer um desenho sociológico para poder ganhar uma bolsa do CNPq para fazer um pós-doutorado em Colômbia, e um desenho sociológico em cima de textos portugueses do século XVI, relatos de naufrágio. Aí eu inventei, usei muito Goffman para trabalhar a questão da instituição total, para fazer uma espécie de etnografia da vida do dia a dia, num barco, né, em viagem, né, transoceânica. Trabalhei muito em cima da ideia de situação limite, porque o momento do naufrágio é um momento de reversão de hierarquias, é muito interessante. Então, eu consegui construir um desenho sociológico em cima de textos históricos, né? Então, é o trabalho que eu considero, até hoje, o mais, sei lá, talvez o mais profundo, e onde eu tenha feito algumas descobertas do ponto de vista, né, da ciência dos textos. Publiquei com a Marisa 2 livros sobre pensamento social brasileiro, outras pesquisas paralelas aí, né, que eu fiz muito, mas, por último, um ensaio que eu escrevi sobre Lima Barreto, que eu dei o título de Um Bandido Tímido, e que é onde eu sinto, já fiz isso depois de aposentada, foi um trabalho de pandemia, digamos assim, onde eu sinto já uma espécie de maturidade intelectual, né, menos ansiedade de ter que provar que ciências da linguagem eram importantes para a sociologia. Então, acho que ali eu consegui construir, né, um objeto de uma maneira que é um livro de sociologia, mas é um livro de literatura também, né? Então, esse livro Carlos está me ajudando a encontrar um editor. Já está? Tá, vou pular um monte de coisa. Bom, essa simples enumeração dos poucos projetos de pesquisa, né, esses objetos empíricos disparatados, fazem sentido, sim, tem coerência, né? O Matheus me permitiu identificar isso. Então, eu vou ter que pular tudo. Bom, vou pular isso tudo, vai ter pouco tempo, né? Bom, eu falava um pouco desses protocolos de leitura que eu acho muito interessantes, né, que o Foucault chamava de... Em linguística, a gente chama de enunciação, e o Goffman chama de situação, né? Quer dizer, se situar o texto na história. História sempre foi uma paixão na minha vida. Situar o texto na história, identificar quem está falando, né, o quanto de poder tem aquele que está falando em função do lugar hierárquico que aquele discurso tem, se ele tem respaldo institucional, se ele não tem respaldo institucional. E a outra aproximação que eu achei bem interessante também, agora estudando um pouco mais Goffman, a partir do livro que o professor Carlos e o colega dele publicaram, esse interesse pelas instituições totais, que eu já havia estudado antes, né, que também é uma coisa que existe em comum entre Goffman e Foucault, porque é a percepção, né, de que o poder que está na linguagem ele é cedido, digamos assim, pela instituição, né, quando você fala, e que é a instituição que exerce o poder mais direto sobre os indivíduos. Então, essa ideia de uma malha, né, que faz a mediação, né, entre o indivíduo e a sociedade, né, e permite romper um pouco com essa dicotomia clássica, né? Foi bem interessante isso. Eu acho que os estudos de linguagem acabam também... Bom, gente, para concluir, eu queria deixar aqui registrado o reconhecimento por ter sido beneficiada com tantas oportunidades nesse departamento. Eu me mantive aqui
com um trabalho intenso, duro, sempre recebi apoio e respeito dos colegas. Nunca me fizeram me sentir uma impostora. E eu sabia que não era, porque eu trabalhava tanto que alguma coisa de bom eu estava fazendo aqui. E queria dizer que, assim, eu acho que cada vez mais essa questão de refletir sobre a linguagem, principalmente hoje que a gente está tendo esse desafio de pensar essa mudança nas tecnologias, é muito importante, né? Porque, quer dizer, como é que você vai tratar, né, as mentiras midiáticas, né? E também eu acho que isso é muito interessante avaliar isso aí. Eu nem comecei a pensar ainda, mas é uma coisa. Como elas são capazes de mobilizar corações e mentes, né? E aí você volta a Foucault mostrando o quanto de poder existe nos discursos, né? Ainda mais nesses discursos que têm capacidade de manipular, né, grandes multidões, né, um negócio muito impressionante. Então, eu continuo achando que as ciências da linguagem têm um instrumental, né, muito útil para pensar essas questões contemporâneas de política, de coisas assim. Gente, eu finalizo dizendo muito obrigada à sociologia, muito obrigada mais uma vez, parabéns, e vida longa ao programa de pós-graduação do SOL. Obrigada, professora. Professora Irles. Então, eu começo agradecendo, como todos fazem, né? Agradecendo a ideia, agradecendo o Matheus, a receptividade e a possibilidade de falar de um lugar sobre o qual eu me sinto muito à vontade, né? Voltar aqui, a gente, quando vinha chegando, estava um pôr do sol lindo, eu digo, chegamos em Brasília. Então, tem algo muito afetivo que me move, independente da circunstância dessa memória. Eu organizei algo para ler, talvez melhore o tempo, né? Vou ler, e nessa leitura talvez eu repita um pouco da mesa da manhã, no sentido de que uma memória afetiva é muito forte em toda essa passagem, na condição de discente, de aluno, o modo como nós vivíamos aqui. Então, também aprendi em epistemologia que, quando a memória começa a se repetir, naquela hipótese da bola de neve, é porque ela está bem consolidada. Então, se muitos falam igualmente de uma mesma situação, é porque, de fato, ela marcou, né, para muitas pessoas um momento, né? Então, assim, esse tema, né, me faz pensar no percurso da pós-graduação e minha trajetória como caminhos que se cruzam e se conectam no tempo em diversos momentos. Não só no momento em que estive aqui, na condição de aluna, mas em outros momentos, porque tivemos várias interlocuções institucionais, várias faces também institucionais. Embora a gente saiba, com base na sociologia, que as instituições são cristalização de relações sociais, as retrospectivas são sempre indutoras de emoções e descobertas. Nesse percurso rememorativo, descobri, por exemplo, que a minha passagem pela UNB ultrapassou a condição de cumprimento de mais uma etapa na formação para se tornar, de fato, uma trajetória acadêmica que teve continuidades. Se fez e refez, e se refaz em muitos momentos. Na UNB, firmei sólidas amizades. Troquei e venho trocando experiências de trabalho. Não seria exagerado afirmar que a instituição foi uma espécie de segunda casa, onde eu rompi laços mais familiares e experimentei outros mundos. Assim me vejo, aos 23 anos, chegando em Brasília, e levando a saudade da família, orgulhosa pelo segundo lugar obtido pela filha na seleção de mestrado, com garantia ainda de uma bolsa da Fundação FOR. Naquele momento, a UNB tinha os apelos de uma universidade se construindo. E Brasília era um mundo a desvendar. Tanto a universidade quanto a cidade eram fontes de curiosidade e atração. Gostaria de organizar a minha intervenção situando a UNB no período em que cursei esse mestrado, foi 74 a 77, para depois refletir sobre a continuidade dessa experiência no decorrer mais recente da minha vida acadêmica. Trata-se de um período complexo, como já foi dito aqui em muitas falas, com as tensões de um país da época da ditadura e suas repercussões no conjunto das instituições universitárias.
Talvez não seja exagerado dizer que o projeto pedagógico de Anísio Teixeira e as bases institucionais da experiência educadora de Darcy Ribeiro tenham conferido à UNB um formato especial, onde a inovação, não obstante os percalços desse período, terminou prevalecendo. No livro Invenção e Descaminhos, Darcy Ribeiro afirma que a UNB foi organizada como uma fundação a fim de libertá-la da opressão que o burocratismo ministerial exerce sobre as universidades federais. Ela deveria reger a si própria, livre e responsavelmente, não como empresa, mas como serviço público e autônomo. É claro que entre o sonho e a utopia, muitos caminhos se apresentaram e vários trabalhos sobre essa instituição universitária registraram os momentos de cerceamento da liberdade. Invasões do campo e reorganização do movimento estudantil em 77. O vídeo que eu assisti ontem, ali na salinha, sobre os momentos de repressão vividos pela UNB, mostra bem essa experiência. Um artigo escrito por Maria Francisca e Lourdes Bandeira e Marisa Veloso, intitulado Três Olhares e um Só Foco, a Sociologia na Universidade de Brasília, testemunha que os anos de 76 a 77 foram de intensa mobilização estudantil na UNB, motivada pela defesa de eleições livres para as entidades estudantis, que se fez acompanhar de repressões. Em julho de 1976, realizou-se na UNB a 28ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, momento de grande repercussão no cenário das mobilizações e críticas dirigidas ao regime militar. Não obstante o cenário político adverso, o mestrado em Sociologia do Desenvolvimento da UNB transmitia para os visitantes a sociabilidade universitária intensa, que foi dito na mesa do final da manhã, que parecia se contrapor ao entorno dos demais fechamentos institucionais. Caracterizava-se por uma espacialidade que permitia intensas trocas intelectuais, não só entre alunos de sociologia, como de outros domínios. Ressalto, particularmente, a convivência com a antropologia, a economia e a política, onde fazíamos disciplinas chamadas domínio conexo, abrangendo também cursos de arquitetura e comunicação. Esse sentido de comunicação entre áreas do conhecimento era fundamental para nos colocar à frente de muitas ideias pioneiras à época. A espacialidade não se refletia apenas na proximidade física entre os cursos, mas no modo como desfrutávamos esse estar juntos. Vivíamos o dia a dia na UNB, em locais que denominávamos, como todos já falaram aqui, catacumbas. Lá armavam-se redes, dormia-se e se estudava intensamente, além de interagir na discussão baseada na leitura de textos. Os encontros naquele local incluíam o Café do Seu Vicente, também já foi falado aqui, o bandejão do almoço e os gramados, que eram ponto certo de reuniões informais com assuntos banais ou temas vindos de textos lidos recentemente. Era uma grande descoberta. A biblioteca era outro ponto de encontro e caracterizava-se por estar aberta nos 3 turnos. Líamos com intensidade numa época em que o contato direto com as obras era obrigação e contingência, nada de cópias. Líamos os exemplares das bibliotecas, comprávamos ou emprestávamos uns aos outros. Nossa rede era pessoal e as notícias vinham por cartas. Minha mãe costumava mandar comidinhas por um portador, que descobri estar vindo para Brasília. Ficou um lado assim, bem folclórico, essa história da mãe mandar uma cesta de comida para a filha, para que não passasse nenhuma necessidade fora da sua cidade. A cidade e a universidade representavam o encontro de muitos. Convivíamos com jovens cujas famílias moravam em outros estados. Assim, éramos todos migrantes e aprendizes de novas formas de vida. Longe do amparo de parentes, vivíamos processo de ajuda mútua na montagem de casas, diversões comuns, músicas e lazer em sítios próximos. Recordo o grande acolhimento intelectual e afetivo na casa da Salete Machado, já foi falado também, onde fazíamos refeições regadas a grandes discussões sobre a vida pessoal e política nessa enigmática cidade. Naquele momento, as experimentações em várias dimensões da vida tinham lugar. A diversidade de alunos suscitava curiosidade desde o cotidiano. Lembro que passávamos a adivinhar os sotaques. Rapidamente identificávamos gaúchos, paulistas, mineiros, esses muitos, e o jeito de falar carioca inconfundível. Quando, em 1989, já no período do pós-doutorado na França, fui convidada a fazer uma apreciação do livro Brasília, Distrito Federal, composto de fotografias do cotidiano brasiliense,
feitas por Catherine Aubertin e Duda Bentes, senti-me à vontade para comentar os registros de uma capital se fazendo e se reproduzindo em espaços diversos, revelações fragmentadas de um Brasil moderno e arcaico, na tradição dos migrantes e trabalhadores da construção civil. É possível dizer que essa forma libertária, que se apresentava em várias dimensões da vida, contrastava com a repressão política que foi crescendo ao longo do período. Havia, portanto, um alvorecer de ideias, como se a universidade, em uma situação de repressão, criasse seus pulmões especiais do pensamento inovador e resistente. E a inovação estava desde o cotidiano, nas roupas, nos cabelos, na improvisação da decoração, nas trilhas de barro que manchavam a beira das calças. Andávamos muito a pé no tempo em que o cerrado não oferecia nenhum perigo, e a UNB era um território que se estendia cerrado afora, para além do campus. O mestrado, criado em 70, refletia uma diversidade de pensamentos eficaz para uma sociologia atravessada por muitos desafios. Nesse momento, a reflexão sobre desenvolvimento tinha uma certa hegemonia. Isso era exemplificado nos cursos, tanto os mais afinados com a lógica de um projeto de modernização, como os críticos de uma concepção de mundo que não levava em conta as raízes estruturais da desigualdade brasileira. Os cursos de economia nos apontavam os dilemas do crescimento. Maurício Vinhas de Queiroz criticava os sentidos de desenvolvimento que não apontavam as formas desiguais de acumulação capitalista. Vilma Figueiredo apresentava as conexões possíveis entre desenvolvimento e dependência. Os cursos sobre cultura nos mostravam a necessidade de entender as diferenças, as etnias, as fricções interétnicas, conceitos trabalhados nos programas do curso de Roberto Cardoso de Oliveira, de Antropologia. A Escola de Frankfurt, à época difundida nas disciplinas de Barbara Freitag, apontava a revisão crítica de conceitos provenientes do iluminismo e nos abria condições para perceber uma sociedade encaminhando-se para as formas massivas de sociabilidade. O processo de dominação através dos meios de comunicação era já um ponto relevante naquela época em que não se discutiam as redes. Mas já tinha uma crítica à dimensão da dominação massiva e algo que se chamava alienação, né? Eu percebo também, naquela época, uma influência muito forte da literatura que vai aparecer para mim algum tempo depois. Os cursos de teoria sociológica enfatizavam a importância de ler nas fontes, tendo em vista a construção de uma reflexão sólida e distante da lógica dos manuais. Isso me chamou muita atenção, porque aqui era como se fosse assim, ler nas fontes e não ler através da leitura de segunda mão. Fernando Corrêa Dias nos mostrava a importância da sociologia e sua dimensão histórica, enfatizando o processo de consolidação de um saber específico da sociedade brasileira. Hoje, a literatura e a psicanálise despontam na minha vida, e eu vejo isso como uma certa influência da Escola de Frankfurt e dos ensinamentos aprendidos da ideia de uma sociologia brasileira muito ligada à noção de uma interpretação da sociedade brasileira. É importante enfatizar que os cursos de antropologia, ciência política e antropologia eram articulados desde a convivência entre os alunos. Talvez se possa identificar nessa experiência uma via interdisciplinar, nascente, que marcou minha trajetória ao longo do tempo. A dissertação que eu defendi, chamada Autonomia da Classe Trabalhadora, a Greve de 53 em São Paulo, orientada por Vilma Figueiredo, abriu um circuito de percepção de atores e conflitos, com os quais eu vou trabalhar depois. A pesquisa destacava os temas da organização, representação e mobilização, através dos quais eu buscava entender lógicas de ação coletiva que influenciavam certamente meus estudos posteriores sobre movimentos sociais, tema de minha tese de doutorado na USP. Penso que essa diversidade de contatos foi importante na construção de uma universalidade de conhecimento e experiência. Os temas da política, da cultura e as correntes teóricas foram pilares importantes na minha formação desde o mestrado aqui na UNB. Sinalizo agora algumas interlocuções que mantive com a UNB nos últimos anos, que posso classificar como rede de pesquisa e sociabilidades institucionais. Interlocuções de pesquisa. A investigação denominada Estado e Movimentos Sociais no Nordeste permitiu a organização de uma rede de pesquisadores que teve a participação de Elimar Nascimento. Juntos, organizamos um livro denominado Brasil Urbano, Cenários da Ordem e da Desordem. Posteriormente, Barbara Freitag desenvolveu uma pesquisa sobre as cidades brasileiras que se tornaram capitais e retomamos uma relação de trocas intelectuais, dando subsídio para a investigação que desenvolvi em Berlim, no programa DAD, sobre as narrativas de cidades, contidas nos guias turísticos.
Bárbara contribuiu como leitora crítica do texto que eu publiquei na revista Tempo Social. Depois, essa leitura se estendeu a outras pesquisas comparadas, tornando-se livro que foi publicado no Brasil, em Lisboa, com o título A Cidade como Narrativa. Na ocasião em que eu fazia pesquisa, em 2013, sobre parlamentares mulheres no Congresso Nacional, mantive discussão com Lourdes Bandeira, participando de eventos comuns envolvendo a bancada feminina no parlamento. Na ocasião, revisitei a biblioteca da UNB, consultando teses, livros e artigos. Lourdes, na condição de estudiosa de práticas feministas, ajudou na pesquisa, indicando possíveis interlocuções com parlamentares e refletindo sobre a posição das mulheres na vida social e política. Mantive também contatos, trocas intelectuais e afetivas que mantenho até hoje com Maria de Menezes, que percorreu diversos momentos com retorno à UNB para participar de eventos no IPOL, no momento em que ela era diretora, seja através de júri de tese ou concurso para professor da universidade. Outras interlocuções de pesquisa emergiram através da rede NOAP, que é Rede de Núcleo de Antropologia da Política, coordenada por Marisa Peirano, do Departamento de Antropologia da UNB, incluindo contatos com Carla Teixeira, da área de Antropologia. Minha tese para concurso de professor titular está ligada fortemente à temática da antropologia da política, tendo como referencial os rituais. Tive 2 professores da UNB na banca de avaliação. Naquele momento, era concurso com tese. Professor Brasilmar Ferreira Nunes e professora Marisa Peirano fizeram parte da minha banca para professor titular. É importante, inicialmente, dizer, nas redes de interlocução, agora, a partir dos trabalhos mais institucionais, que os congressos da ANPOX, da SBS e ABA foram importantes na retomada de contatos com muitos professores da UNB. Foram momentos de reencontro com ex-colegas que se tornaram professores. Algumas situações peculiares podem ser destacadas. Debati o trabalho de Maria Francisca sobre a biografia de Genuíno no GT da ANPOX sobre memória e sociedade. Em muitas ocasiões, pude encontrá-la, a exemplo do momento em que participei da banca para a promoção de professora titular de Flávia Biroli, no IPOL. No dia de comemoração da defesa, ficamos, eu e Maria Francisca, recordando situações e amigos comuns de Fortaleza. Eu não sabia que nós estávamos nos encontrando pela última vez. E hoje lembro esse momento com afeto e a importância que as coisas passam a adquirir com o tempo. É quando a memória se torna uma forma de presentificação do passado. Várias foram as ocasiões em que participei, junto com professores da UNB, de mesa ou grupo de trabalho na ANPOX, havendo integrado o júri de bancas de tese e concurso para titular de Luiz Felipe Miguel, Flávia Biroli e Maria de Menezes. Na condição de presidente da SBS, participei de eventos envolvendo professores da UNB. Reativou-se aí uma nova rede de contatos com Estela Grossi, com o ex-presidente da SBS, também Carlos Benedito Martins. Na condição de membro do Comitê de Avaliação da CAPES, no biênio 2006 e 2010, representando o Comitê de Sociologia do CNPq, participei de várias reuniões em Brasília, reativando contatos. Quando visitei a pós-graduação em Sociologia da UNB, na ocasião em que era membro do comitê, pude observar a trajetória do curso construída ao longo do tempo, a renovação do corpo docente, as novas linhas de pesquisa e a internacionalização consolidada. Pude acompanhar com entusiasmo a transição da pós-graduação no período que passou da nota 5 para a nota 7, cumprindo um circuito bem-sucedido a refletir a história da pós-graduação no Brasil. Mais recentemente, no dia 26 de março de 24, participei da mesa da SBPC sobre pesquisa científica e suas contribuições para a inclusão social, coordenada por Fernando Sobral. Os encontros acadêmicos e a recordação da UNB me fazem pensar em um circuito amplo de encontro e uma rede de afetos com a qual eu termino. Eu gostaria de enfatizar que, se as ciências sociais podem ser vistas como uma rede de afetos, a UNB é um bom exemplo. Além dos contatos profissionais já mencionados, amizades foram se consolidando ao longo do tempo. Agora, com o correr do ano em que passamos a nos encontrar em vários eventos, podemos identificar esses momentos através de noções como afinidades eletivas ou sociabilidades afetivas. Eu diria que as ciências sociais nos tornaram pessoas que fizeram a partilha do sensível, para usar uma expressão de Jacques Rancière. Vivemos períodos dotados de continuidade, pois lutamos a partir de diferentes lugares pelo fortalecimento das ciências sociais no Brasil. Hoje, cada vez mais sabemos da força de tudo que foi construído. As ciências sociais têm uma característica interessante. Eles já me disseram ser muito brasileira. A especificidade de vivermos e fazermos as instituições.
Nós as vemos crescer na forma como exercemos o nosso trabalho, com horas além da conta. Usamos artimanhas para enfrentar os descompassos e portamos boa dose de voluntarismo. Hoje somos convocados a enfrentar um tempo que não estava em nosso calendário. Imagino que essa rede de afeto se faz cada vez mais necessárias, pois somos testemunha de um salto de reconhecimento que caracterizou as ciências sociais nos últimos anos. Desejo, finalmente, que o programa de pós-graduação da UNB continue com sua saga criativa e dinâmica, reforçada nos moldes pensados por Darcy Ribeiro, mantendo as boas interlocuções intelectuais e afetivas com universidades brasileiras e internacionais. Penso que esse momento de depoimentos é fundamental para pensar vários lados, nem sempre visíveis, das ciências sociais. Na UNB, aprendi a fazer ciência com afeto. Muito obrigada. Cris. Você quer que eu segure? Quer que eu segure? Não sei. Boa noite para todos. É uma alegria estar aqui. E eu queria agradecer a todos os colegas, e particularmente a professora Aide. Eu acho que realmente dá essa impressão que o trabalho continua com entusiasmo, com vida. E eu acho que é muito emocionante. Eu não vou fazer uma discussão sobre a psicanálise e a sociologia, porque eu acho que, como na demanda tinha memória e interface, eu estou trazendo a memória de uma questão que sempre me preocupou. Eu chamei assim o texto na minha cabeça, ainda, historicidade de uma ideia, uma obsessão que eu tinha. E aí, através da vida, como eu persegui essa questão, como ela me escapou às vezes, e como às vezes eu a reencontrei. As problemáticas que eu vou ler também para ganhar tempo. As problemáticas que me sensibilizavam eram a desigualdade e a violência. Queria compreender a historicidade da dominação e observar as formas de emancipação e resistência. Desde o final dos anos 70, essas questões, claro, que tinham uns mais alegres que também me preocupavam, mas esse era algo que talvez por ter o discurso dos avós da Segunda Guerra, por ter a Guerra da Argélia bem perto da rua. Então, era algo que particularmente me tocava. E é seguro que é uma trajetória minha no campo, que hoje leio para vocês, e que é uma racionalização posterior, sempre será isso, mas, ao mesmo tempo, é um retrato real dessa história da professora. A minha inquietação, que perdurará, eu diria dessa forma: o social adoece seus membros. Como? Eu comecei meus estudos no departamento de letras, também de Paris 8, com uma empatia evidente para os autores malditos. Não sei se para vocês diz alguma coisa, mas o Antonin Artaud era um escritor que, para mim, era muito, enfim, enlouqueceu, mas que era muito interessante. E, entre outros, ele escreveu um livro sobre Van Gogh, que ele chamou O Suicidado da Sociedade. E isso, para mim, mostrou muito essa coisa nova que a gente que aparecia de repente de um outro status para os desvia que contemporânea. Por exemplo, o Ronald Langer e o David Cooper, que trabalhavam sobre a família, mostrava muito essa tensão entre os desejos dos pais e os desejos da mãe. O cinema mostrava isso, os romances mostravam isso. Os filmes do Bergman, por exemplo, são muito chamativos nessa ideia dessa tensão que reina perpetualmente de uma competição muda e às vezes surda. Então, essa questão que eu me perguntava, talvez porque eu me perguntava, será que está meio louca? E aí
Vem dos outros, vem de mim. Também eu fiquei na universidade nessa época, eu fiquei muito tocada pelo esforço e o trabalho de Basaglia, um italiano psiquiatra que vai lutar no movimento de antipsiquiatria, e a luta que ele teve para fechar os hospícios que estavam em condições realmente deploráveis. Então, tudo isso me interessa. E para tentar entender um pouco isso, se na literatura eu procurava assim, eu desvia e tentar entender o que colocava você nesse lugar e quais são como a gente vê uma saída possível. Quando eu penso sobre isso, eu me dei conta que a psicanálise poderia, talvez, ser interessante. Aí eu me inscrevo no departamento de psicanálise lacaniana, em Paris 8, e, para falar a verdade, eu acho que eu não foi muito bom. Não, a culpa foi minha. Eu acho que ninguém falava na sala de aula, e parecia um terror, e eu realmente não gostei. Então, eu me inscrevo no departamento de Sociologia para procurar compreender essas questões. Lá havia um espaço crítico no qual as desigualdades eram discutidas com muito fervor. Uma formação marxista atravessada por numerosas correntes. Isso também foi muito forte na minha formação. Paris 8 era marcada para... os marchas direitos, se eu posso dizer, era o Partido Comunista. Então, era muito interessante para aprender dessa história. O que me interessava, então, particularmente, era de compreender como o social, a superestrutura, tornava louca quem não necessariamente estava. E, claramente, para compreender, a partir disso, as formas de exclusão e de inclusão. Isto é, l'histoire teórica, epistemológica e existencial dessas duas práticas. Depois eu faço um mestrado sobre a orientação de Françoise Duru, que é uma feminista que pertence à psicanálise política, é uma pesquisadora muito conhecida, que trabalhava sobre o imaginário operário, que muito me seduzia. É um trabalho muito lindo. E aí eu me inscrevo o doutorado na França com ela, mas finalmente aconteceu muitas coisas na minha vida, e eu viajo em direção ao Brasil, que vai ser um grande programa, para dizer romanticamente seguido, um amor maravilhoso. Pronto. Chegando no Brasil, eu me inscrevo para fazer um doutorado sobre cidadania e cultura, analisando o mundo do trabalho das empregadas domésticas a partir da entrevista. Eu não utilizava ainda as histórias de vida. Nesse sentido, eu penso que a gente demora tempo a descobrir o paradigma de referência que faz sentido para você enquanto pesquisador. Aquele que faz sentido para trabalhar a problemática em apreço. Eu queria compreender quais identidades se formam no constrangimento do emprego e de poder esclarecer, assim, o campo do Estado de Direito. Identidade e norma, forma de negociação. O trabalho dessa sociologia me apaixonava. Mesmo marxista, em si mesmo, e je não pensava que o conceito de consciência alienada dava conta da situação da violência no mundo. E nem da violência, talvez, nem da criatividade das relações de trabalho. Tendo terminado a tese e passado com concurso, eu me torno professor de Sociologia do Trabalho no Departamento de Sociologia da UNB. Puxa vida, eu tive muito medo e, ao mesmo tempo, uma felicidade infinita. Me lembra de minha grande alegria de
quando eu entrei, me disseram, você tem uma sala, essa sala é lá no corredor. Aí eu fechei a porta e pensei, eu vou estudar a vida inteira. Foi muito bom. A sociologia do trabalho era bem representada no departamento. Era o professor Sadi que estava lá, e eu acho que os interesses intelectuais de nós dois não colidiam com o outro. Rapidamente tivemos nossos grupos de referência nas áreas escolhidas. As questões feitas ao campo de sociologia do trabalho exigiam diálogo interdisciplinar. As razões são que, na época desse encontro intelectual, me interessou a possibilidade de vir à tona o não dito da atividade de trabalho. É sempre esse limite que me interessou. Paixão não dita, como as paixões negativas e positivas que apareciam nas histórias de vida agora, a concepção do trabalho como fato social total obrigava a lançar mão de novas abordagens conceptuais. Os conflitos mudavam de configuração. Infelizmente, começava o século XXI, com perspectiva sombria, a meu ver. Menos sindicatos, mais suicídio. E uma inquietação que perdura. O social adoece seus membros. O mundo do trabalho é particularmente diversificado no Brasil, uma informalidade enorme. Desde o início da minha profissão, eu tive a sorte de ser amigo de Bruno Lottier, que era um especialista do setor informal na Sorbonne, IEDES, Instituto de Desenvolvimento, que conduzia pesquisas sobre toda a América Latina. Ele me convidou a trabalhar com ele e ele procurava que solução era dada em situação de grande falta de emprego protegido, mas também qual tipo de acordos são feitos quando não tem proteção do Estado. No informal, eu percebi, não entra quem deseja, mas quem pode. É muito mais regulado do que parece. Aquele que provoca grande desigualdade não é aquele que a gente acredita, é o grande empresário. O pequeno empresário é aquele que faz história com o informal, porque ele vai vender mais rapidamente, com horas sem contar, vai vender mais do que o pequeno comerciante, e mais rapidamente. Enfim, percebi que a informalidade não é um sector, está na base dos compromissos sociais, seja entre homens políticos que redistribuem as migalhas da corrupção ou de seus clientes, seja entre patrão e assalariado não protegido, entre poder local e trabalhador autônomo, exercendo suas atividades fora da lei. A informalidade estava no centro dos estudos sobre cidadania. Nesse campo do informal, eu quero citar Mário Teodoro, autor de um livro sobre a questão racial há menos de um ano. Eu esqueci o título, porque na minha idade a gente... Uma sociedade desigual. Eu trabalhei 15 anos com o Mário, e eu devo dizer que, além de tudo que nos une, trabalhar com um amigo é uma dádiva. E eu gostaria que ele está doente, eu gostaria que ele estivesse perto para escutar o quanto ele foi importante na minha trajetória, porque, por exemplo, nos estudos que a gente estava falando hoje na outra mesa, de manhã, todo mundo se conhecia, e eu não conhecia ninguém. Então, não tinha família, então me sentia um pouco assim como falou o Jacob Lima, ele é paraibano em São Paulo, ele é paulista na Paraíba, eu estava francesa no Brasil e brasileira na França. A minha irmã dizia, chegou minha irmã brasileira. Aí, então, é por isso que a parte dos amigos que a gente se faz e ter essa vontade de trabalhar junto, que César também citou, para mim eu tenho também, trabalhar junto é muito importante.
Para compreender as interfaces desse trabalho sobre o informal, eu acho que vocês podem ver facilmente o que está em jogo. Para mim, o trabalho é mais do que o trabalho. E não ter trabalho é estar na beira do abismo ou já dentro. Eu retenho, então, 3 temas para a nossa reflexão. O trabalho invade a vida social, a intimidade, o tempo da vida e, ao mesmo tempo, salva a vida. Contradição e paradoxo. Para entender esse mundo completo de produção, eu mantive minha preocupação sobre exclusão e inclusão. Primeiro, eu diria que 3 temas vão conduzir a minha pergunta. A primeira era de perceber, justamente, esse tecido social que o informal cria e uma cultura do informal, uma cultura que se reencontra em vários outros lugares. Não é por nada que a gente diz que há os inimigos à lei, né? Então, é significante. E eu diria que 3 níveis de reflexão me chamavam a atenção. Primeiro, essa pluralidade do informal e sua organização. Então, o limite e o preço da inventividade nesse campo. O segundo tema é evidente a necessidade de vínculo. Por que eu disse isso e por que é fundamental nessa discussão? É porque quem está numa situação favorecida economicamente tem uma rede de suporte social, sempre você está precisando de um neurologista, tem um que é o filho de minha amiga de infância, o outro, quer dizer, tem uma rede de suporte muito grande, e eu percebi que nos estudos sobre exclusão e exclusão, a exclusão acontecia bem mais rapidamente nessa exclusão de vínculo. Exclusão de quê? Não é só exclusão econômica, é exclusão de vínculo. E isso foi, de repente, me fez entender o movimento da economia solidária, que vem justo logo em seguida, que eu vou me dedicar durante muitos anos. É evidente a necessidade de vínculo e a efervescência que provocou o movimento da economia solidária, o monstro. Eu sabia muito bem que na economia solidária não seria amanhã de um novo dia, o dia que se instalaria a economia solidária, e se um dia se instalaria, é evidente. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava que podia ser uma forma de luta mais interessante sobre a exclusão. Eu vou dizer por quê. Porque você tem a necessidade na cooperativa de solidariedade, porque o trabalho, nas suas contradições dessa escolha, ele reproduz a vida, ele não reproduz só as coisas do trabalho. E então, de repente, me parecia importante falar um pouco dessa questão. O terceiro tema, para onde minha questão vai correr, é o trabalho e sua clínica. É possível criar vínculo numa sociedade paradoxante? Então, eu não vou falar da economia solidária. Que pena. O terceiro tema, então, que eu citei, que é o tema da sociologia clínica, eu diria que o objeto do método clínica, qualquer que seja, em psicossociologia, ou em psicoterapia, ou em outra, em sociologia, é o estudo do homem em situação e em interação. Em sociologia, o procedimento consiste a desenvolver métodos para analisar os fenômenos sociais o mais possível perto do ator. E esse último aspecto que me aparece clínico. Trata-se de apreender os indivíduos no coração de sua existência para compreender como o sujeito
se realiza frente à sua história, seu desejo, seu meio social, suas aspirações, sua família, suas emoções. A sociologia clínica, e em pena que eu não posso fazer um pouco da história de seu... da história dele, que é absolutamente apaixonante, mas a sociologia clínica, então, ela se quer na escuta, antes de qualquer coisa, na escuta do sujeito, próxima do real, nas suas dimensões afetiva e social, atente aos que estão em jogo do ponto de vista inconsciente, individual e coletivo, e ela se interessa, em particular, às dimensões existenciais das relações sociais. Assim, muito foi feito, pesquisa, iniciativa solidária, ação voltada para repensar a inclusão, seja ela dos jovens, conflito com a lei, de formação para a mulher em situação de vulnerabilidade, permitir a segurança de ter direito à urbanidade. O importante é que aparecia que criar vínculos, fortalecer o laço, era mais importante do que adquirir bem. Incentivava-se as redes, a forma privilegiada de comunidade. Ter um suporte com as redes não era mais reservado aos privilegiados economicamente. A imaginação podia ter mais poder. Foi engajada até a alma, foi o representante popular do movimento, foi a mim... como colocar uma coisa bem bonita em cima da cabeça. Um chapéu, uma coisa de reina. Porque para um estrangeiro ser nessa posição é muito difícil, eu acho. A imaginação, então, podia ter mais poder, foi engajada até a alma, mesmo sabendo que algumas formas de solidariedade somente resistiria. Me encontro com a sociologia clínica desse momento onde a Secretaria de Economia Solidária começa a ser desmontada com um novo governo. A questão do vínculo vai também se afirmar como preponderante nesse campo. Mas como lutar nessa nossa sociedade individualista contra a violência da exclusão? Voltava meu trabalho. O paradigma de sociologia clínica permite pensar algumas possibilidades. O GIRA, Grupo de Intervenção e Reflexão a partir de um termo escolhido, permite que a situação conflitual seja expressa, seja teatralmente ou com outras técnicas. A gente utiliza muito o teatro do Augusto Boal. Eu fiz um pós-doutorado com psicanálise política via teatro e era exatamente o esforço de Augusto Boal. Todos os participantes no grupo, no GIRA, grupo de interação e pesquisa, em francês, todos os participantes têm direito de expressar o que pensam, desde que não agride ninguém. E dentro de uma organização, quando a gente trabalha numa organização, eu trabalhei fiz um exemplo disso numa organização pública em Paris. Não é, se é um trabalho que se faz numa organização, não é um trabalho de conciliação, mas uma possibilidade de todos poderem escutar a todos. Quer dizer, não sei se vocês podem se representar porque é muito rápido, mas a ideia é que a gente se reúna e que, de fato, seja um espaço de reflexão. Não é para encontrar soluções. A solução só pode vir daqueles que estão fazendo o exercício na realidade, em situação, não do ponto de vista de uma distância, num outro momento. Então, estar o mais perto da cama do paciente é uma significação da palavra clínica. A leitura sociológica da problemática no campo é indispensável. As rupturas históricas, eu não vou ler isso, que ocupam socialmente a socialização recebida e as trajetórias. Esses aspectos políticos do vínculo social e da ação são um esforço para pensar a qualidade dos laços,
A necessidade de um sujeito das políticas é indispensável. Um sujeito que participe de fato. Também a sociologia clínica não é uma terapia, não é uma análise, tá? Ela é uma leitura clínica que pode ter efeito terapêutico, como qualquer leitura clínica ou interação sobre isso. Isso, vou rápido. Diferentes abordagens são feitas, eu falei, no quadro da socioclínica, a intervenção pode, então, restabelecer um vínculo. É isso que me interessava. O outro não é um outro abstrato, codificado em número na pesquisa, que dialogar horizontalmente e verticalmente se escreve nas relações sociais. Relação social contém medo, violência, projeção, fator de desestabilização. No diálogo e na intervenção, nós reencontramos nossos próprios demônios e há nesse esforço um espaço aberto e uma modalidade de abordar particular com o sujeito da pesquisa. Trata-se de agir com o menos possível de violência, sem abandonar nunca a esperança de querer habitar um mundo comum. Pronto. Obrigada. Tarefa difícil, né? Moderar e controlar o tempo, mas eu queria fazer algumas breves palavras aqui antes da gente apresentar o nosso documentário premiado. Dizer que chamar atenção para a composição dessa mesa, uma mesa de mulheres, fechar o evento com uma mesa de mulheres cientistas sociais, sociólogas, com trajetórias, com interfaces em tantas áreas, né? Assim como eu, que venho da antropologia e que fui acolhida nessa casa. E eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante, assim, a meu ver, ouvindo todas as colegas, que é o lugar, e ouvindo tudo que aconteceu aqui durante esses dias, que é o lugar da construção coletiva, né? Esse departamento, o Departamento de Sociologia e o programa de pós, nos proporciona um trabalho coletivo. O exemplo do Projeto Memória é isso. Surgiu, ouvindo o Luiz Augusto, eu fiquei pensando, e o próprio Celso Castro, começou tão pequenininho, ali na pandemia, a gente sem dinheiro, literalmente pedinte, né, gente, olha, tem que apoiar aqui, precisamos montar uma equipe e tal, e começa tão pequenininho, e com 5 anos de existência do projeto, a gente pode se orgulhar dele, porque a gente ouviu tantos colegas que trabalharam com projetos de memória institucional falando, caramba, eu tô impressionado com o volume de dados, com as metodologias que vocês adotaram. Então, essa era a minha aposta desde o início, que a partir do Planalto Central, que é o nome que a gente dá para o evento, a gente poderia contribuir para esse debate nacional sobre a presença da sociologia. Quando eu assumi a coordenação em 2019, uma coisa que eu me deparei é que eu precisava estar junto dos nossos mais velhos. E aí eu quero fazer um destaque muito especial à Estela Grossi, à Lourdes Bandeira, à Fernanda Sobral e ao Carlos Benedito, que foram aqueles 4 mais velhos que eu comecei a me aconselhar como é que eu deveria conduzir, como que eu faria essa interlocução com as novas gerações. A gente vivia, naquele momento, um trânsito que já era grande, de uma virada dos programas de pós, então toda a questão das métricas, do produtivismo, do preenchimento, e uma apreensão enorme para se manter 7. Não é fácil se manter 7. Então, mas não é possível se manter 7 somente olhando para frente, com o que nos cobram em torno de todos os indicadores de produtividade, sem fazer esse olhar pelo retrovisor daqueles que nos antecederam. Então, eu acho que esse foi um aprendizado, e eu pude muito compartilhar, não só a partir daquele que me antecedeu na coordenação, que era o Edson,
né? Como também com o Tiago, que foi o meu vice-coordenador e depois se tornou coordenador da pós. Essa ideia da gente pensar esses trânsitos geracionais, como a gente tem visto aqui no seminário, é também um recado para as novas gerações que estão aqui na audiência, né? E que não só são pesquisadores pós-graduandos, mas também são meus colegas, né, de departamento, porque a gente está brincando aqui que está comemorando 50 mais 5, 55, mas tem uma série de questões relacionadas ao próprio Projeto Memória, que a gente fez esse recuo no tempo importante, mas o que a gente está conseguindo registrar no tempo presente e o que a gente vai iluminar para frente. Eu venho de uma geração, eu fico tão feliz de ver o João Marcelo, por exemplo, que estudou comigo na graduação, o Guilherme, professor da antropologia, nós somos da mesma turma, de pensar, como a professora Irles colocou, que a gente lia os originais, ou tinha que ler os textos, e fico assim um pouco incrédula que meus alunos têm dificuldade de ler um artigo. Ai, professora, tem muito texto. Ai, né? E essa é uma questão para todos nós dessa geração, né? A quantidade de leituras, os textos, tem PDF, eu sei, a gente vai botar o PDF, o livro está em PDF, a gente resolveu também investir no e-book porque é necessário, mas vamos lá. A gente tem uma biblioteca que é 24 horas, a gente tem condições na Universidade de Brasília que são muito diferentes de outras universidades. Então, aqui também é um apelo afetivo para os estudantes de pós-graduação, né? Aprender com os nossos mais velhos, o investimento sistemático na leitura, né? O diálogo, a participação em grupos de pesquisa, nos nossos distintos laboratórios. É isso que faz uma sociologia viva, né? Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra ao Matheus, que vai ter pouquíssimos minutos, só para contar um pouco o bastidor de construção do documentário, e aí a gente vai apagar as luzes e vai assistir finalmente. Preparem os lenços. E vamos lá.